Vamos falar sobre um assunto seríssimo e claro que vocês devem participar no @VocêBonitaTV. A gente vai falar do aumento da violência doméstica durante o período da quarentena e claro, quem quiser relatar algo, contar, né, enfim, nas redes sociais e não quiser ser identificado, manda pelo direct, é só colocar e a gente tira aí a identificação, tá? Pra gente abrir o tema, eu já vou apresentar quem vai estar junto com a gente, mas eu vou ler pra vocês algumas notas. A primeira delas, do aumento mesmo da violência. Olha isso, gente. Desde o início do isolamento social causado pelo Covid-19, mulheres do mundo inteiro vêm sofrendo com o aumento da violência doméstica. Apesar da grande maioria da população global estar em estado de quarentena, em suas moradias, onde relativamente o perigo maior se encontra dentro das suas próprias casas, no número de denúncias. Então, enquanto a gente acha que o problema está fora, que a gente precisa, né, lutar, enfim, contra este vírus, o problema maior está dentro de casa. No Brasil, apenas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro foram registrados um aumento de denúncias em cerca de 20% a 50%, respectivamente. Olha quanto, assim, o número é um negócio que a gente já fica assim, enfim. Eu vou ler a próxima nota, que a gente vai falar do caso da Isis de Oliveira. Ontem, a atriz Isis de Oliveira, irmã de Luma de Oliveira, denunciou o marido por agressão. Musa de várias novelas dos anos 80, a atriz conta que foi espancada pelo egípcio Hazen Rodish na última quarta-feira em seu apartamento, na zona sul do Rio, e pediu ajuda à amiga Luísa Brunet, que chamou a polícia na hora. Os agentes chegaram no apartamento, levaram então, né, o marido para a 12ª DP em Copacabana, onde a irmã de Luma prestou queixa. Bastante abalada, Isis não quis dar declaração sobre o assunto. Ela afirmou, porém, que o casamento já tinha histórico de agressão e violência doméstica. Em 2017, ela teria sido agredida por ele com uma pancada na cabeça e prestou queixa na época e havia conseguido uma medida protetiva contra o marido. O casal, no entanto, acabou reatando o relacionamento na ocasião. Procurada, né, a 12ª DP confirmou o caso. Investigações estão em andamento. Bom, vou apresentar para vocês o nosso time de hoje. Com a gente mais uma vez, ela que é psicanalista da alma feminina, Fabiana Guntovich. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Prazer tê-la aqui, viu? Obrigada, amada. Sempre maravilhoso. Agora, a gente vai ter também a participação da promotora de justiça de São Paulo, a Gabriela Mansur, que vai entrar por Skype. Aí, agora eu consigo ver ali no meu retorno. Bem-vinda, obrigada, Gabriela. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, eu vou iniciar então o nosso assunto, até para que a gente tenha mais informações também vindas da Gabriela, como é que a gente tem a orientação do que deve ser feito. Começar com uma introdução sua, com uma análise mesmo dentro da sua especialidade, como é que vocês profissionais então estão enxergando, né, essa realidade, o que já era previsto quando o isolamento começou, né? Então, Carol, um dos grandes complicômetros desse aumento da violência doméstica durante o isolamento é porque é um padrão que os abusadores, eles descontem toda a frustração deles na parceira, na vítima. E agora é um momento mesmo de muita frustração, de muita angústia, de muita ansiedade para toda a sociedade, para todo mundo. Só que uma pessoa que já não tem uma capacidade de autorregulação emocional, de autocontrole, com todas essas emoções e angústias, ainda com o aumento do consumo de bebida alcoólica, que esse é um outro problema que a gente está vivendo nesse momento, né? E que faz com que a pessoa tenha menos freio ainda de seus impulsos, eles estão realmente descendo porrada, assim, infelizmente. E as mulheres, as parceiras, elas estão presas dentro de casa com esses abusadores, porque elas não podem sair, não tem para onde ir. Então, pra você ter uma ideia, ontem eu estava pesquisando, eu vi que identificou no Twitter aumento de 431% de comentários sobre vizinhos gritando por socorro.
Pois é. É muito grande, é muito sério. E a gente vai, claro, tentar dar todas as orientações nesse sentido. Eu já abri o programa falando sobre isso. Então, vamos ouvir agora a palavra da Gabriela Mansur, que é promotora de Justiça de São Paulo. Gabriela, até para que o público entenda, né, e que tenha aí uma questão ligada à segurança, o que a gente sabe é que muitas mulheres não denunciam, né, esses casos de agressões graves, porque, em primeiro lugar, não vão ter para onde ir. Nesse momento que também não podem sair de casa, a gente tem um problema ainda maior. E ainda uma insegurança quanto ao que vai acontecer com essa pessoa, com esse agressor, se de fato, hoje, como isso é feito, se é prisão e que a gente sabe que depois a pessoa pode sair, então, da cadeia, retornar. Como é que é todo esse cenário dentro do trabalho de vocês? Bem-vinda. Muito obrigada. Bom, é uma questão que nos preocupa. A violência contra a mulher no Brasil sempre foi muito grande, o número é alto. Isso nos coloca no 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. E essa preocupação aumentou durante a quarentena. Já em outros países já foi observado esse aumento de praticamente 3 vezes mais o número de denúncias, de pedidos de ajuda, e aqui no Brasil não está sendo diferente. Logo na primeira semana, nós percebemos que nos locais onde havia possibilidade de fazer boletim de ocorrência online, houve um aumento de 50%, como no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, à época, antes de inaugurarmos aí alguns serviços online, nós observamos uma diminuição do comparecimento das mulheres nas delegacias e na Casa da Mulher Brasileira, o que demonstra que essas mulheres estavam sim sofrendo violência, porém dentro de casa, sem ter como sair para pedir ajuda. E a partir daí, nós fomos desenvolvendo, em parceria com vários órgãos públicos, os canais de denúncia online, a possibilidade do boletim de ocorrência online aqui no São Paulo, que é um grande avanço para nós mulheres, e também todos os canais abertos do Ministério Público, do Poder Judiciário, para receber essa denúncia, conceder medidas protetivas para essas mulheres, o que aumentou em 30% nesse mês de março e abril, e também para o apoio, a orientação e todo tipo de acolhimento para essa mulher em situação de violência que está dentro de casa, infelizmente, sofrendo um controle direto e intenso, muitas vezes daquele que parece ser o seu companheiro, mas é o seu inimigo. Obrigada, Gabriela. Olha, o que a gente vai colocar aqui também é uma questão, e até agora dentro da sua especialidade de ajuda, a gente também tem visto que muitos profissionais da sua área estão disponibilizando trabalhos online, gratuitos, para que a gente possa também ter o apoio mental, né, com palavras e com estruturas, para nos dar aí essa sensação de ter mais segurança. Como é que tem sido isso para você? Eu faço parte, como voluntária, de um projeto até que a Gabriela Mansur lançou, que chama Justiceiras, e venho atendendo algumas mulheres que pediram socorro dentro desse projeto por Skype, trocando WhatsApp, mas ainda assim não é muito fácil, porque elas estão com os abusadores dentro de casa. Então, como é que essa mulher tem privacidade para conversar comigo? Pois é. Né, durante 1 hora, durante o tempo que seja necessário para que ela consiga ter mais orientação, consiga se sentir melhor com ela mesma, ter mais coragem de pedir ajuda, coragem para sair dessa situação. E esse projeto Justiceiras é um projeto incrível, porque ele tem apoio jurídico, apoio psicológico, apoio de todas as maneiras que ela precisar para sair dessa situação. Mas até para isso, ela precisa conseguir um tempinho separada do parceiro para que ela possa buscar essa ajuda e para conseguir sair. Porque a coisa é muito grande, né? E quando você diz que tem um apoio extra, muitas dessas mulheres também não vão denunciar, porque elas não têm ali também, muitas vezes, um trabalho, uma renda, e que elas precisam se manter. E ainda imagino aquelas famílias que têm filhos, né? Sim. E que os filhos também estão ali presenciando tudo isso. Então, quero te ouvir, Gabriela. Daqui a pouquinho, Glaucia. Então, segura, vou deixar a pergunta para a Gabriela e vou deixar todo mundo para mandar mensagem para a gente no @VocêBonitaTV. Como é que é a orientação nesse caso? Porque existe aí uma ajuda também financeira. Como que essa mulher tem uma ideia
do que fazer, né? Se ela vai ficar, então, na casa dela, se ela vai sair, esses filhos que estão também presenciando essas cenas, né? Como é que a gente lida com tudo isso? A questão também do trabalho de vocês é bem importante nesse momento, porque muitos traumas, né? A gente já está com um trauma visível aí, né? De todas as crianças que estão acompanhando essa pandemia. Então, o problema é realmente algo muito maior do que a gente imagina. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com a Gabriela Mansur para falar, né, dessa questão, como é que a gente consegue encorajar essas mulheres. Já já ela volta por Skype com a gente, mas eu queria te ouvir também dentro dessa questão. Esse trabalho, então, para ajudar as mulheres, claro que ele vem em diversos aspectos. Então, não só por um trauma, mas primeiro para conseguir encorajar essa mulher a tomar uma decisão e de fato fazer a denúncia, e como dali para frente ela vai seguir a vida dela, né? A questão até se o agressor vai estar preso ou não, a gente vai discutir com a Gabriela daqui a pouquinho. Mas como é que é tudo isso, então, para vocês? Vamos lá, vamos entender. É complexo, não é uma mágica que a gente faz da noite para o dia, porque toda vítima, ela tem a sua autoestima e o seu amor próprio massacrado pelo abusador. Então, a gente precisa reconstruir a autoestima, o amor próprio, a autoconfiança. A gente precisa trabalhar a vergonha da vítima, porque ela fica muito envergonhada em ser vítima, porque a sociedade tem um olhar julgador. E isso é uma coisa que aqui a gente pode, falando sobre isso, pedir encarecidamente, não julguem as vítimas. Não olhem para elas como se a culpa fosse delas, porque basta o abusador e o agressor culpá-las por tudo, inclusive por serem vítimas, elas se culpam. Então, o mínimo que a gente pode fazer é acolher e não julgar, não condenar a vítima, para que ela não se sinta tão envergonhada e ela tenha coragem de falar sobre isso. Pois é. Né? E eu acho que uma coisa que a gente, como sociedade, também pode fazer, Carol, é não mais tampar os olhos nem os ouvidos, porque ainda mais nesse momento de Covid, se a gente escutar alguém gritando, para, socorro, para, ele vai me matar, por favor. Não é só a vítima que pode ligar para o 180 ou para o 190. Qualquer pessoa pode ligar, dar o endereço e pedir para vir uma viatura, né? Assim, a gente, sei lá, os condomínios, quem mora em prédio, colocar no elevador um aviso, olha, se você escutar o seu vizinho gritando, liga na portaria, o porteiro está instruído já a ligar na polícia. A gente precisa de uma rede de apoio. Nenhuma vítima sai sozinha de um relacionamento abusivo, ela precisa de uma rede de apoio. Essa ideia aí dos condomínios do elevador, isso é super interessante. Inclusive, já mandaram, né, uma mensagem pra gente, então. Vamos ler, vamos colocar aqui pro público, vamos compartilhar na tela. Quem escreveu pra gente, bom, ela não quer se foi anônimo, né? Vamos lá. É lamentável isso. Ontem vi meu vizinho batendo na esposa dele. Quase jogou ela da laje. Só não fez isso porque eu disse que iria chamar a polícia. E o pior de tudo é que a mulher aceita. Se a polícia vem, ela nega a agressão. Eu já vou então emendar com uma pergunta, a gente já consegue... isso que está sendo aí colocado, gente, é uma realidade que a gente consegue enxergar, consegue inclusive compreender, porque ela tem pavor, ela tem medo, porque imagina o quanto ela já sofreu e o quanto o fato dela dizer a verdade e aquele agressor realmente ter consequências aumentar com isso. A agressão. Exatamente. Não é que ela aceita. Não é que ela aceita. Ela tem medo de não aceitar. Ela tem medo de ficar, mas o medo dela de sair é maior ainda. Porque dentro da cabeça dela, ela já virou um nada. Ela já virou um ser completamente sem nenhuma estrutura emocional interior, que não vai dar conta de viver por ela própria. E muitas vezes financeira, que é a pergunta que eu tinha deixado para a Gabriela. Muitas vezes financeira. Eu vou emendar uma pergunta do público para a Gabriela e a gente já vai falar disso tudo. Olha lá. Na tela, então, como provar agressões verbais e domínio de bens? Qual o prazo para fazer denúncias? Então, pergunta para a Gabriela Mansur, promotora de Justiça de São Paulo. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria só fazer uma breve participação em relação àquele outro comentário do Instagram. Não é que a mulher aceita,
a necessidade, muitas vezes, da mulher estar naquele relacionamento e não conseguir reagir. O não conseguir romper o silêncio e pedir ajuda. Nem só pelo medo, mas pela dependência emocional, preocupação com os filhos, vergonha, dependência econômica e muitas vezes porque ela acredita que o agressor vai mudar o comportamento e que ela vai conseguir manter aquela família, manter aquele casamento, aquele relacionamento sem violência. Mas ela pega para si essa obrigação, esse ônus de mudar o comportamento do agressor. Isso não funciona, mas a mulher tem esse espírito cuidador e transformador. E isso é uma questão cultural. Com apoio, ela até pode conseguir, mas desde que ele também passe por programas reflexivos, por conscientização, por um verdadeiro arrependimento, se comprometendo a mudar. Nunca existe só um pedido de desculpas, existe o pedido de desculpas com uma mudança comportamental. E isso sem falar na parte criminal. E aí eu entro na pergunta, e respondendo ao que foi perguntado por vocês e pelas telespectadoras. O prazo para a denúncia varia dependendo de qual crime, mas é importante saber que o quanto antes você fizer a denúncia, mais chances você terá de ter proteção, de ser inserida numa rede de proteção e de direitos das mulheres, com projetos desenvolvidos pelo Ministério Público, Judiciário, Defensoria e pelas entidades sociais do terceiro setor. Você também terá mais chance de não ter risco de morte, porque muitos desses casos, como vocês mostraram aí, o da Isis de Oliveira, começa numa agressão verbal, numa violência psicológica, que é o isolamento, controle, o menosprezo, aquele xingamento diário, até diminuir a autoestima dessa mulher. E quando vem o primeiro tapa, ela já está com a autoestima diminuída e sem forças para reagir. Aí ela desculpa, aí vem o segundo golpe, o terceiro, o quarto, numa intensidade muito grande nessa escalada da violência, até que venha o feminicídio. E você pode ser, sim, uma vítima fatal. Não espere nem pelo primeiro e nem pelo último golpe. Denuncie o quanto antes. As agressões verbais, ela tem um prazo de 6 meses para serem denunciadas, assim como a ameaça. Já os crimes de lesão corporal, de violência psicológica, você tem aí 4 anos para fazer uma denúncia. Mas leve esses casos ao conhecimento das autoridades competentes. Você pode discar para 190, que é o telefone da polícia, se você estiver naquele momento sendo atacada, agredida, porque só a polícia vai conseguir terminar com aquela violência naquele momento. Se a violência já passou e você quer ajuda, quer denunciar, você tem vários canais. 180, que é o canal do governo federal para as denúncias de violência contra a mulher. Você tem também os sites do Ministério Público, do Poder Judiciário do seu estado. Você tem o site da Secretaria de Segurança Pública do seu estado, onde você pode fazer o boletim de ocorrência online, que são novidades agora nessa época de quarentena. E você tem o projeto Justiceiras, que é um número de WhatsApp, onde você pode pedir ajuda e você será encaminhada para a primeira rede multidisciplinar online para atendimento de violência contra a mulher. Olha. Atendimento jurídico, psicológico, socioassistencial e uma rede de acolhimento. Já agradecendo a nossa querida psicanalista que faz parte desse projeto, que é um projeto da sociedade civil para reerguer e salvar outras mulheres da violência. Olha só que bacana. Obrigada, viu, Gabriela? Eu que agradeço. Está dando oportunidade para o público mandar as perguntas, então, para quem não quiser se identificar, continue mandando no @VocêBonitaTV. Chegou até um recadinho, vou colocar aqui então para todo mundo, vamos compartilhar, olha lá, na tela. É um recado da Renata. Obrigada, viu, Rê? Um beijo para você. Parabéns pela pauta, assunto de extrema importância, retrato infeliz da realidade do nosso país. Renata, mas conte com a gente está aqui para a participação de vocês. O Você Bonita, você sabe, a gente tem um astral, que eu acho que é isso que contagia, mas no momento de falar de coisa séria, a gente precisa falar de coisa séria, pensando sempre que a gente vai ajudar. Olha quanta gente. Então, todos esses sites, números, vão estar lá nas redes sociais do Você Bonita. Isso é um pedido meu, porque eu acho que as pessoas precisam ter o local rápido para uma fonte de pesquisa. Então, vão estar lá no Instagram, direitinho, para que você tenha tudo isso. Já já nós vamos falar mais com ela. Né? Eu vou aproveitar nesse momento, que eu vou usar aqui uma expressão que você comentou, Fabi, para fazer a minha pergunta aí para a Gabriela e já unir também com a sua resposta. Há pouco você comentou o seguinte, que
a mulher, para sair desse ciclo, de tudo isso que está acontecendo, ela precisa de uma rede de apoio. E eu tinha tocado no assunto há pouco, quando a gente estava ainda no início da nossa entrevista, da questão econômica e da questão financeira, né? Então, grande parte destas mulheres dependem desta renda, muitas vezes, que vem do marido. E de várias histórias que a gente pode até colocar aqui, né, que a Gabriela deve ter inúmeras, dos maridos que também nunca permitiram que essas mulheres fossem para o mercado de trabalho, exatamente por ter já esse perfil, né, do agressor, para tê-las ali, né, numa situação até que elas fiquem independentes. Isso é um fato. Então, queria te ouvir, Gabriela, quanto a isso. Quando vocês dizem, né, até para que as mulheres tenham coragem, eu acho que precisam, além disso, é um amor próprio, coragem e toda essa questão aí financeira e econômica, como é que vem essa ajuda? De fato, a gente precisa de uma rede de apoio, então, de pessoas que conhecem e fiquem sabendo da situação para ou oferecer um emprego ou ajudar que essa pessoa se inicie e comece, né, um trabalho para ter uma fonte de renda. Como é que vocês aí, né, do lado com o trabalho de vocês podem fazer isso? Bom, nos processos judiciais, nós percebemos que praticamente 30% dessas mulheres que sofrem violência e não denunciam, ou que denunciam e desistem, ou que nunca denunciaram e fizeram essa denúncia pela primeira vez, elas são dependentes economicamente, é uma vulnerabilidade econômica. Muitas vezes não só porque ela não trabalha, muitas vezes porque ela perdeu o emprego por conta da violência sofrida, por faltar no trabalho, ter vergonha de ir machucada, ou por ir trabalhar, mas está com a baixa autoestima, deprimida, isolada, ou ela é mandada embora, ou ela mesma pede demissão. Além desses casos em que ela nunca trabalhou e que o marido ou companheiro a impediu de trabalhar, 30%. Nós desenvolvemos um projeto, a Fabi sabe, chamado Tem Saída, que é o encaminhamento das mulheres com essa vulnerabilidade econômica para as empresas parceiras desse projeto. Nós já temos 40 empresas em todo o Brasil que abriram suas portas para empregar essas mulheres e no ano passado, em 2019, nós tivemos 250 mulheres em situação de violência com a carteira assinada no mercado de trabalho, resgatando a sua dignidade. A questão da violência contra a mulher não pode ser só um problema do poder público. Deve haver, sim, parcerias com a iniciativa privada, porque é um problema de toda a sociedade. E essas empresas, essas multinacionais, inclusive, estão muito engajadas na causa, estão abrindo suas portas e se preocupando ainda com as funcionárias que sofrem violência dentro de casa e que isso acaba refletindo no trabalho, como aconteceu com a Magazine Luiza, com a Natura, que perderam funcionárias para a violência. São empresas que trabalham com mulheres e os produtos destinados a mulheres. Deve haver essa preocupação. E tem também todo o empoderamento feminino por meio do empreendedorismo. Há vários cursos destinados à mulher em situação de violência, do Senai, do Sebrae. A própria Fiesp está envolvida nisso, incentivando essas mulheres a trabalharem e serem empreendedoras para que elas consigam ter sua própria renda e saírem da violência. A Fabi, acho que tem algo a acrescentar em relação a isso, porque o trabalho, ele resgata a autoestima da mulher, não só sob o ponto de vista financeiro, mas como um resgate da sua satisfação pessoal, profissional e levando, assim, dignidade e autoestima para essa mulher. Muito legal, né? Poder contar isso para o público. Eu sabia parcela, não tinha ideia aí do tamanho do projeto e das parcerias, então, que as empresas, eu concordo com tudo que você disse, que todo mundo tem que, é um problema social, é de todos, todo mundo tem que estar, né, envolvido. E podia estar acontecendo com qualquer uma de nós. Com a gente, com a nossa irmã, com a nossa filha, assim, não ninguém está livre de se envolver com alguém potencialmente abusador. Agora, a gente segue nessa relação ou não, de acordo com a nossa capacidade interna de perceber e sair a tempo ou de, infelizmente, perder a autoestima, o amor próprio e acabar ficando. Mas quando eu falei em rede de apoio, não foi só com relação à questão financeira, porque como a doutora Gabi falou, 30% das mulheres não conseguiriam sobreviver fora do lar sem um suporte de trabalho e financeiro externo. Tá. Mas também faz parte da dinâmica do relacionamento abusivo o abusador cortar
todos os vínculos de suporte afetivo e emocional da vítima. Ela perde as amigas, ela perde o vínculo com a própria família. E aí ela também não tem para onde correr, para quem pedir ajuda, porque também se ela já pediu uma vez e aí voltou, ela não tem coragem de pedir de novo. Então, de novo, é esse olhar da família, da sociedade, dos amigos, de não julgar e de acolher incondicionalmente essa mulher. Porque ela precisa de todo o suporte possível para conseguir sair dessa. A gente tem pouco tempo agora, mas eu não posso deixar de tocar no assunto e quero ouvir, por favor, as duas, na questão das mulheres com filhos, né? Então, o que deve, né, ser feito, né? Se essa mulher, muitas vezes, ela precisa fazer a denúncia, mas ela quer estar com aqueles filhos já presenciaram uma situação. Enfim, como é que hoje, né, dentro desse cenário, essas mulheres aí têm uma proteção e conseguem ter uma proteção aos filhos também? Sim, ainda que os filhos não sejam vítimas diretas dessa violência, são vítimas indiretas e acabam sofrendo muitos reflexos dessa violência. Muitos acabam, inclusive, sendo os agressores do futuro, que é muito triste, muito preocupante. 67% dos homens, dos projetos que nós fazemos com eles vêm da violência doméstica, de lares violentos em que viram os pais batendo na mãe. E isso é muito ruim, porque é como se a violência passasse de geração para geração sem um fim nisso. Já as meninas que se submeteram a esse ambiente violento acabam desenvolvendo uma baixa autoestima e um padrão de relacionamento abusivo. Não é que elas têm o dedo podre para escolher os parceiros, é que a nota de corte delas em relação ao que esperar do parceiro é muito baixa. Então elas vão aceitando aquelas microabusividades até chegarem ao ponto de serem vítimas de uma violência física ou psicológica. A mulher que pedir proteção, ela pode ter a favor dela medidas protetivas de urgência, o afastamento do agressor do lar, o impedimento dele manter contato com ela, de se aproximar dela e de frequentar os mesmos ambientes. Isso, muitas vezes, não recai sobre os filhos. Há uma regulamentação dessa visita e ele pode fazer a visita aos filhos por uma interposta pessoa sem que ele tenha contato com a vítima. Agora, se há um dano, um risco à saúde mental, à integridade física dessas crianças, as medidas protetivas podem e devem se estender até os filhos. A mulher também pode sair de casa, ir para abrigos emergenciais em companhia dos seus filhos. A nossa intenção sempre é também preservar as relações parentais entre pais e mães, desde que haja a proteção desse filho, que isso não coloque em risco aquela mulher que é a pessoa, o sujeito passivo dessa relação e que está precisando de uma proteção da justiça. Perfeito. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Eu queria falar para vocês, não precisam me chamar de doutora, é Gabriela, eu sou uma promotora muito próxima da sociedade, estou à disposição de vocês. Maravilhosos aí, né? Muito obrigada. Todas as suas análises e todas as informações que você trouxe para a gente aí com tanto trabalho. Obrigada de verdade. Eu acho que nesse momento a gente vai ajudar muitas mulheres. Isso tudo vai estar lá também no nosso YouTube. Esta pauta deve ser compartilhada. Então, quem assistiu, depois compartilhe lá no nosso YouTube. Vou agradecer então a promotora de Justiça de São Paulo, Gabriela Mansur, que esteve com a gente, idealizadora do projeto Instituto de Saia e Justiceiras, certo? Que são as vítimas aí de violência e nessa quarentena, né, ainda mais difícil. Eu vou deixar um WhatsApp, então, que eu acho que isso aqui já está tudo certinho. Eu vou falar o WhatsApp que vocês podem entrar em contato, tá, gente? Quem estiver assistindo a gente é o 99639-1212, 99639-1212. E tem lá no Instagram, a gente vai deixar no nosso também, vamos marcar, @Justiça de Saia, certo? @Justiça de Saia, tudo junto, esse é o Instagram para vocês seguirem, saberem mais. Muito obrigada, Gabriela, participação maravilhosa. Eu que agradeço. E beijo para a Fabiana e para você também. Obrigada. Obrigada, Gabriela. E a nossa queridíssima, sempre com a gente, psicanalista da alma feminina, Fabiana Guntovich, que você encontra também no Instagram. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Prazer tê-la aqui. Carol. O assunto difícil, a gente fica, né, com ele aqui. Sim. Mas que a gente deve... Mas importante, quanto mais a gente falar sobre ele, mais a gente desmistifica essa história da vítima ser culpada de tudo. Isso para mim é o mais importante. É isso aí, mas a gente pode ajudar tantas mulheres. Contem com a gente. @Fabiana Guntovich, lá no Instagram, tudo junto. A gente também vai marcar no nosso @Fabiana Guntovich, o site fabianaguntovich.com.br. Muito obrigada. Obrigada, e até a próxima, Carol. viu? Obrigada. Amada.